Ela pensou que estava livre quando ele comprou a passagem de volta para o Brasil. Mas a passagem era mentira. E 24 horas depois, Cecília boiava morta no porto de Sydney. Ele fugiu. Achou que tinha escapado, mas estava muito enganado. Bem-vindos ao canal Serial Crimes, eu sou Daniele Vendramini e hoje eu preciso contar pra vocês uma história que me deixou acordada a noite inteira. Uma brasileira brilhante, uma executiva de sucesso na Austrália e um ex-namorado que não aceitava não como resposta. Ele invadiu o apartamento dela. Ela cozinhava no escuro para ele não saber que ela estava em casa. Tomava banho sem luz, dormia na casa dos amigos. As amigas imploraram dizendo que ele era perigoso. Mas Cecília voltou. E em 28 de abril de 2018, Marcelo Santoro transformou o porto de Sydney num cenário de horror. Prepare-se, porque essa história dói. Vamos ao caso. Essa é a história de Cecília Haddad, uma promissora executiva brasileira de 38 anos que construiu uma vida de sucesso na indústria de mineração australiana. Na manhã nebulosa de 28 de abril de 2018, uma ligação desesperada ecoou pelos sistemas de emergência de Sydney. A voz angustiada de Christine Bade mal conseguia formar palavras coerentes. A atendente tentava acalmá-la enquanto despachava unidades policiais para uma praia isolada em Dover Heights, um bairro nobre à beira do porto de Sydney. Christine e seu marido haviam acabado de fazer uma descoberta que mudaria suas vidas para sempre. Ali, naquela manhã que prometia ser como qualquer outra, eles se depararam com o corpo sem vida flutuando nas águas geladas do porto. A atendente fazia perguntas, mas a cada resposta, a dimensão do horror se tornava mais clara. Não era um acidente, era algo muito mais sinistro. Cecília não era uma pessoa comum. Aos 38 anos, ela personificava a brasileira moderna que conquistou o mundo. Ela era independente, inteligente, ambiciosa e profundamente apaixonada pela vida. Em 2014, deixou para trás a segurança do Brasil em busca de novos horizontes na Austrália. No seu primeiro dia em solo australiano, o destino a colocou no caminho de duas conterrâneas que se tornariam suas confidentes e irmãs de coração: Carol Camara e Rita Martial. O trio formou um laço instantâneo e inquebrantável. Carol mais tarde descreveria Cecília como uma força da natureza, linda, brilhante e radiante. Era impossível conhecer Cecília e não ter sido tocado por sua luz. Mas 5 anos se passaram desde que essa luz foi brutalmente apagada. E para Rita e Carol, a dor permanece fresca como se fosse ontem. As duas amigas carregam o peso de um remorso que as assombra diariamente. Rita confessa que se culpa, que gostaria desesperadamente de ter chamado a polícia, que teria feito muito mais se soubesse da verdadeira extensão do perigo. Marcelo Santoro, brasileiro, também imigrante, conheceu Cecília e iniciou um relacionamento que duraria cerca de 1 ano. Mas quando Cecília decidiu encerrar esse capítulo, Santoro revelou sua verdadeira natureza. Ele era o arquétipo do parceiro abusivo, controlador, ciumento, possessivo e completamente incapaz de aceitar rejeição. Para ele, o fim do relacionamento não era uma escolha que Cecília tinha o direito de fazer. Era uma afronta pessoal que exigia punição. E assim começou uma campanha de terror psicológico que transformaria os últimos meses de vida de Cecília em um pesadelo ambulante. A perseguição começou de forma sutil, como sempre acontece. Mensagens constantes, aparições casuais nos lugares que Cecília frequentava, ligações a qualquer hora do dia ou da noite. Mas rapidamente escalou para algo muito mais sinistro. Em um dos episódios mais aterrorizantes, Santoro forçou a entrada no apartamento de Cecília. Ela correu para o quarto, trancou-se
e, em pânico absoluto, empurrou todos os móveis que conseguia contra a porta. Do outro lado, Santoro batia com força, sua voz alternando entre súplicas manipuladoras e ameaças veladas. Ele insistia que só queria conversar, que ela precisava ouvi-lo, usando a linguagem clássica do abusador que se recusa a aceitar limites. E a Cecília era amada por muitas qualidades, mas a sua compaixão talvez fosse a mais notável e a mais perigosa. Ela se recusava a acreditar que Santoro, alguém que ela havia amado, poderia realmente machucá-la fisicamente. Essa recusa em enxergar a realidade a impediu de tomar a única medida que poderia tê-la salvado: denunciá-lo às autoridades. Talvez Santoro soubesse disso. Talvez ele tenha percebido essa fraqueza em seu caráter bondoso e a explorou sem piedade. A perseguição se intensificou. Ele passou a segui-la abertamente, aparecendo onde quer que ela estivesse, fazendo questão de que Cecília soubesse que estava sempre sendo observada. E uma semana antes da sua morte, Cecília estava à beira de um colapso nervoso. Desesperada, ela voou para perto para visitar Carol e Rita. As amigas ficaram chocadas com o estado dela, exausta, paranoica, constantemente olhando por cima do ombro. E a Rita implorou para que ela não voltasse para Sidney, alertando que Santoro era perigoso, que ele poderia fazer algo terrível. Ela ofereceu que Cecília ficasse em Perth e trabalhasse remotamente, mas Cecília, sempre profissional e responsável, insistiu que precisava voltar. Havia compromissos de trabalho, responsabilidades. Ela não podia simplesmente abandonar tudo. Foi uma decisão que custaria a sua vida. Quando retornou a Sidney, Cecília descobriu algo que a deixou gelada até os ossos. Santoro havia conseguido fazer uma cópia da chave de seu apartamento. Ele entrava quando bem entendia, violando não apenas seu espaço físico, mas a sua sensação de segurança. Em uma ligação desesperada para Carol, Cecília falou que sabia que ele havia estado ali mesmo quando ela estava fora. Ela podia sentir o cheiro dele impregnado no ar. Encontrava seus pelos no chão. Era uma invasão absoluta, um tipo de violação psicológica que corrói a sanidade aos poucos. Carol, ouvindo a amiga do outro lado da linha, não conseguia entender por que Cecília não ia à polícia. Santoro estava claramente perseguindo, invadindo sua casa e a aterrorizando. Mas Cecília, presa em sua compaixão autodestrutiva, não queria que ele tivesse uma ficha criminal. Ela queria apenas que ele desaparecesse da sua vida e que a deixasse em paz. E as mensagens de áudio que a Cecília enviou a Carol nas últimas semanas revelam um verdadeiro estado de terror em que ela vivia. E em uma delas, descrevia como estava cozinhando no escuro porque não queria que o Santoro soubesse que ela estava em casa. Ela havia tomado banho com as luzes apagadas, para escapar desse assédio constante. Cecília passou a dormir em hotéis ou na casa de amigos, mas isso apenas tornava Santoro mais desesperado e mais perigoso. No dia anterior ao assassinato, as câmeras de segurança captaram Santoro saindo da casa repetidas vezes, fazendo visitas constantes ao prédio de Cecília, circulando como um predador em torno da sua presa. Os detetives John Edwards e Hannah Packer, veteranos da polícia de New Soul Valley, analisaram mais tarde esses sinais com a clareza. Eles alertaram que os sinais estavam todos ali: mudanças súbitas de comportamento, controle excessivo, ciúme patológico, incapacidade de aceitar o fim do relacionamento, perseguição, invasão de privacidade. E no dia da sua morte, Cecília finalmente sentiu um lampejo de esperança pela primeira vez em meses. Ela havia descoberto que Santoro tinha comprado uma passagem de volta para o Brasil, compartida em apenas 4 dias. Finalmente, ela estaria livre. Foi essa falsa sensação de segurança que a levou a voltar para seu apartamento pela primeira vez naquela semana. E foi uma das últimas conversas com Carol que revelaria a extensão do seu desespero. A Cecília disse à amiga que planejava levar Santoro ao aeroporto. Carol ficou horrorizada. Por que ela se colocaria nessa situação? Mas Cecília explicou, com uma lógica nascida do trauma,
que ela precisava vê-lo passar pela catraca de embarque. Precisava testemunhar com os próprios olhos a sua partida, porque apenas então acreditaria que estava verdadeiramente livre. Tragicamente, Santoro nunca teve intenção de embarcar naquele voo. A passagem era apenas mais uma mentira, mais uma manipulação. 28 de abril de 2018. Uma data que ficaria gravada na memória de todos que amavam Cecília. Às 7h30 da manhã, as câmeras de segurança capturaram Marcelo Santoro saindo de sua residência. Ele caminhou 10 minutos até o prédio de Cecília. Ele sabia que ela estava lá. Havia monitorado seus movimentos obsessivamente. Tocou a campainha. A resposta de Cecília foi clara e firme. Ele não subiria. Ela não queria falar com ele. Ele deveria ir embora imediatamente. Mas Santoro não era o tipo de homem que aceitava um não como resposta. Ele ficou ali, rondando o prédio como um animal enjaulado, esperando a sua oportunidade. Às 10h07, a polícia acredita que Cecília já estava morta. O que exatamente aconteceu naquele apartamento permanece conhecido apenas por Santoro. Mas os investigadores reconstituíram a sequência de eventos com precisão quase cinematográfica através de evidências forenses, câmeras de segurança e dados de telefonia celular. Quando Carol finalmente recebeu a mensagem, eles encontraram o corpo. Seu mundo literalmente parou. Todos os piores medos, todas as premonições sinistras que ela e Rita haviam tido nas últimas semanas se materializaram no pior pesadelo imaginável. Para a polícia, a identidade do culpado era óbvia desde o primeiro momento. Amigos e familiares se apresentaram rapidamente, todos contando as mesmas histórias de perseguição, ameaças e comportamento obsessivo de Marcelo. Mas havia um problema significativo. Santoro havia fugido, e não para qualquer lugar. Ele havia voltado para o Brasil. E a Constituição brasileira apresenta uma peculiaridade legal que complica investigações internacionais. Ela não permite a extradição de cidadãos brasileiros para serem julgados em outros países. Não importa a gravidade do crime. E isso é uma proteção constitucional absoluta. Quando a polícia australiana entrou em contato com as autoridades brasileiras, a resposta foi educada, mas inflexível. Se os australianos quisessem que Santoro fosse processado, teriam que entregar todo o caso ao sistema judicial brasileiro. O comissário de polícia concordou imediatamente, pois a justiça para Cecília era mais importante do que orgulho jurisdicional. A investigação que se seguiu foi uma obra-prima de trabalho policial moderno. Os detetives tiveram que montar um dossiê perfeito, antecipando cada possível defesa, conectando cada ponto com evidências irrefutáveis. As câmeras dos circuitos se tornaram seus aliados mais poderosos. Sydney, como muitas cidades modernas, está repleta de câmeras de vigilância eletrônica. Os investigadores analisaram centenas de câmeras, construindo uma linha do tempo, minuto a minuto, dos movimentos de Santoro. E o que descobriram foi chocante em sua frieza calculada. Os dados das torres de telefonia celular rastrearam o celular de Santoro, conectando-o precisamente à praia isolada de Dover Head, onde o corpo de Cecília seria encontrado. E as imagens das câmeras mostraram Santoro dirigindo o Fiat vermelho característico de Cecília, com seu corpo já sem vida dentro do veículo. As câmeras capturaram cada passo da tentativa de encobrimento. Santoro descartando as suas roupas ensanguentadas, limpando o carro, usando o telefone de Cecília para enviar mensagens falsas a amigos, criando uma narrativa fictícia de que ela havia viajado para Blue Mountains. E às 19 horas do dia 28 de abril, 9 horas após tirar a vida de Cecília, Santoro chegou à praia isolada de Dover Head. Em apenas 20 minutos, ele havia descartado o corpo na água e estava de volta em sua casa. O que as câmeras de segurança de sua residência capturaram a seguir revela uma frieza perturbadora. Santoro deixou pegadas molhadas ao entrar.
Calmamente, ele tirou suas roupas e as colocou na máquina de lavar, tentando eliminar qualquer evidência forense que pudesse conectá-lo ao crime. Usando o telefone de Cecília, ele enviou mensagens para os amigos dela, construindo uma narrativa falsa. As mensagens diziam que ele havia decidido fazer uma viagem espontânea para Blue Mountains, que precisava de um tempo sozinha, que não se preocupasse se ela não respondessem por alguns dias. E após descartar o corpo, Santoro abandonou o Fiat vermelho de Cecília em uma estação de trem distante, esperando que fosse encontrado apenas dias depois, comprando tempo precioso para sua fuga. E na manhã seguinte, antes mesmo de Christine Bade e seu marido encontrarem o corpo de Cecília flutuando ao porto, Marcelo Santoro pediu um Uber para o aeroporto, mas durante o trajeto fez algo que mais tarde se revelaria um erro fatal. Enquanto o carro cruzava uma ponte sobre o rio, Santoro abriu a janela e jogou algo na água. As câmeras de tráfego capturaram o momento, mas ninguém soube o que era até 3 semanas depois, quando mergulhadores encontraram as chaves do carro de Cecília no fundo do rio. Quando os investigadores testaram a chave no Fiat vermelho da Cecília, ela funcionou perfeitamente. 3 meses após o assassinato, com dossiê meticulosamente preparado pelos detetives australianos, a polícia brasileira prendeu Marcelo Santoro e o acusou formalmente do assassinato de Cecília. Ele foi detido no Rio de Janeiro, provavelmente pensando que havia escapado de qualquer consequência por seu crime horrendo. Mas a burocracia internacional move-se lentamente. Levaria 4 longos anos até que o caso finalmente chegasse ao tribunal. 4 anos durante os quais Carol, Rita e todos que amavam Cecília esperaram ansiosamente por justiça. E em junho de 2022, 4 anos após o assassinato, o julgamento de Marcelo Santoro finalmente aconteceu em um tribunal brasileiro. Os detetives Edward e Hanapaka viajaram para o Brasil para apresentar pessoalmente as evidências que haviam coletado tão meticulosamente. As imagens de câmera foram particularmente devastadoras. Para o júri brasileiro, ver Santoro rondando o prédio de Cecília, dirigindo seu carro com o corpo dentro, descartando evidências, não era apenas ouvir testemunhos sobre o crime, mas testemunhá-lo visualmente passo a passo. Confrontado com evidências esmagadoras, Santoro finalmente confessou ter matado Cecília. Mas uma manobra previsível alegou que não foi intencional, que foi um acidente, que ele não tinha intenção de matá-la. Marcelo Santoro foi considerado culpado de assassinato premeditado e condenado a 27 anos de prisão. Uma sentença que, embora significativa segundo os padrões brasileiros, parecia inadequada para a magnitude do crime. Para Carol Camara e Rita Martial, presentes no julgamento, a sentença foi um alívio, mas também uma decepção. Como poderia haver uma punição adequada para o que Santoro fez? Ele não apenas tirou a vida de Cecília, mas destruiu incontáveis outras vidas no processo. A de uma filha, de uma irmã, de uma tia, de 2 melhores amigas que nunca mais terão sua confidente de volta. Então é isso, pessoal. Marcelo Santoro, 27 anos de prisão. 27 anos. Ele matou uma mulher, planejou, executou, dirigiu o corpo dentro do carro dela por horas, fingiu ser ela mandando mensagens, lavou roupas ensanguentadas enquanto ela boiava no porto. Jogou as chaves no rio com o chaveiro do Cristo Redentor. Porque, assim, ironia é a especialidade de psicopata. E pegou 27 anos. Sabe qual é a piada? Cecília tinha 38 anos, ela tinha uma vida inteira pela frente, mas o Marcelo vai sair da prisão ainda. Vai ter tempo de sobra para viver, respirar, existir. Enquanto isso, as amigas dela ainda não conseguem olhar para o Porto de Sydney sem ver o corpo da melhor amiga boiando na água. E vocês querem saber o que mais me deixa revoltada? Cecília não denunciou porque não queria que ele tivesse uma ficha criminal. Ela tinha compaixão por esse verme. Ela se trancou no quarto com os móveis na porta enquanto ele batia feito maluco
do outro lado e ainda assim ela achou que ele não iria machucá-la. Então eu vou falar uma vez e vocês vão gravar isso na cabeça. Se alguém te persegue, invade a tua casa, te faz tomar banho no escuro, te faz ter medo, pro inferno com a compaixão. E daí que ele vai ter ficha criminal? E não ligue se vão achar que você está exagerando. Liga para a polícia. Porque 27 anos de prisão para ele não trazem a Cecília de volta. E as amigas dela vão carregar essa culpa pro resto da vida, achando que poderiam ter feito mais. Mas a culpa não é delas, nunca foi. A culpa é de um psicopata controlador que não aceitava ou não. Esse episódio vai pro ar com um propósito: salvar vidas. Se você se identificou com alguma parte dessa história, se tem alguém te perseguindo, te controlando, invadindo a tua privacidade, procura ajuda agora, antes que você vire estatística. Eu sou Daniele Vendramini e isso foi o Serial Crimes, e da próxima vez eu conto a história de um outro psicopata que achou que ia escapar. Até a próxima e fiquem seguros.